Sim, sim, estou Clarissa. ouvindo bem. Só não estou lhe vendo, Clarissa. Você está com a câmera aberta? Não. Não, porque às vezes trava, aí para evitar isso eu fechei a câmera. Tudo bem, então. Junto com o slide. Só para saber mesmo. Então, gente, hoje a gente vai apresentar para vocês, né, eu, Pamela e Cíntia, a nossa pesquisa, né, de tema violência infantil no Brasil e suas consequências psicológicas, uma revisão sistemática. Essa pesquisa nossa foi publicada, né, esse ano, tanto no formato de artigo, como também de capítulo de livro, né, na versão artigo a gente publicou numa revista B2, né, a Brazilian Journal of Development, e no formato de capítulo de livro pela Atena. Pode passar, por favor. Bom, aí está um pouquinho da gente, né, sobre o GEPAP, né, os autores, né, no caso a gente foi orientada pela professora Fernanda, né, e participou também dessa pesquisa com a gente, Ana Clara Pereira, que hoje não faz mais parte do grupo, mas também elaborou com a gente esse material. Nós somos todas alunas da graduação, né, do 6º ao 10º período. Pode passar, por favor. Bom, para a gente começar a nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho tanto do conceito de violência, quanto da relevância dele, né, para a discussão atualmente. Bom, a palavra violência, ela deriva do latim, né, significando veemência ou impetuosidade. Também tem o seu significado diretamente ligado à palavra violação, ou seja, a violência, ela implica diretamente na violação de algum direito fundamental, como, por exemplo, direito à educação, ao lazer, esporte, até mesmo a vida. E numa perspectiva assim, de definição mesmo do construto, né, a violência ela pode ser definida tanto pela ação quanto pela omissão, né, que venha prejudicar algum dano, seja de qualquer maneira, a um indivíduo. Né? Ou seja, quando a gente fala aí da omissão, a gente está falando também da negligência, né? Tanto da negligência do cuidado, como também da negligência relacionada à passividade, né? Do sujeito observar uma violência e se calar diante dela. Pode passar, por favor. Bom, e a respeito da relevância, né? A gente traz aqui alguns dados, né? Do IBGE, que são dados de 2007, mas nós não temos dados tão recentes assim, né? Então, por isso nós estamos trazendo um de 2007, né? Com base na base Cidanet, né? Que cedeu esses dados. Entre 1º e 31 de dezembro de 2011, 2007 não, perdão, 2011. Foram registrados 17 mil casos, né, e 900 de violência infantil, né? Então, nesse período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, é um número bastante expressivo, né? O que revela para a gente a necessidade de estudar e de compreender mais sobre esse assunto. E um outro dado que ficou bem relevante, quase 74% desses casos de violência infantil ocorre dentro dos lares dessas crianças, né? Ou seja, o agressor está muito próximo dessa criança, se configurando, então, como um agressor sendo um parente ou, então, algum conhecido muito próximo da família, né? E também numa perspectiva aí do Bandura, né, que explica, né, que a violência... que nossos comportamentos não são socialmente aprendidos, então, na perspectiva da violência, a gente pode compreender como um fenômeno também socialmente aprendido, né, através de modelos. A pessoa, quando observa algum tipo de comportamento e emite um igual ou semelhante, ela é recompensada de alguma maneira, ela tem a tendência de repetir esse comportamento. Então, a violência pode ser pensada também nessa perspectiva de aprendizagem, se revelando, então, como algo também da nossa cultura, né? Da nossa formação enquanto cultura de uma maneira geral. Pode passar, por favor. Bom, agora que eu já falei um pouquinho, né, da violência como um todo, agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de violência contra a criança, que nós destacamos na nossa revisão.
Bom, a gente vai começar pela violência sexual, né, que é caracterizada pela exposição da criança a algum ato de natureza sexual, no qual ela não tem maturidade suficiente, né, para compreender o ato e nem para permitir. Ou seja, então, o desenvolvimento dela é totalmente incompatível com essa prática, porque ela não tem discernimento para dizer o que ela quer de fato, o que ela não quer, então configura como uma violência sexual, ou seja, transgride todas as leis e regras da sociedade. Pode passar, por favor. Aí nós temos também a violência física, né, que é caracterizada pelas agressões físicas, né, ou seja, atitudes agressivas que a pessoa assume o risco de colocar a vida do outro ser em risco, né, ou seja, isso acontece de forma não acidental, né, é um ato que ele é cometido assumindo o risco das consequências, né, dos danos tanto físicos como de outra natureza. Pode passar, por favor. Temos também a violência psicológica, que também é chamada de violência emocional, que consiste na depreciação, né, dessa criança em constantes humilhações, xingamentos, desvalorização e todas essas características que visam diminuir, de certa forma, essa criança em relação a outra pessoa que está cometendo o ato de violência, causando, então, sofrimento psíquico. E além desse ato de humilhação, de inferiorização, ela também é caracterizada por isolamento, proteção exagerada, né? Então, pais superprotetores também, de certa forma, estão provocando, né, cometendo essa violência psicológica com a criança. Por quê? Porque está privando ela de conviver em sociedade, de ter amigos. Então, também se caracteriza como uma violência psicológica, né? Então, rejeição, também exigências excessivas em relação, por exemplo, à escola, e várias outras coisas que podem impactar, de alguma maneira, na formação da identidade e da personalidade dessa criança. Por quê? Porque a criança, quando ela está em fase de desenvolvimento, o que acontece com ela? Ela está em constante aprendizado, ela está aprendendo sobre o mundo ao redor dela, sobre ela mesma, sobre a família, sobre o que é certos comportamentos, né? O que são certos comportamentos. Então, isso tudo impacta na maneira dela se perceber e perceber o mundo também. Pode passar, por favor. Nós temos aí também como o último tópico de violência que a gente separou, violência urbana, né, que é caracterizada pelo trabalho infantil, né, através da venda de mercadorias, né, algo que é muito comum tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento, né, porque as crianças elas precisam colaborar, né, para o sustento da família de alguma maneira, porque as famílias por si só não conseguem sozinhas suprir todas as necessidades dessa criança. Então, elas acabam colocando essas crianças para trabalhar também, né? Então, a gente trouxe aí também um dado do IBGE, do ano de 2007, relatando que 2,5 milhões de crianças com idades entre 5 e 15 anos trabalham. E aí, um dado que a gente observa é que eles colocaram nessa pesquisa a idade de 5 a 15 anos, apesar do ECA estabelecer como crianças, indivíduos até 12 anos incompletos, ou seja, vai além, dado que também sugere para a gente que a violência, ela se perpetua, ela vai para além da infância, né? Então, são dados que superestimam cerca de 180 mil crianças trabalhando na rua. E um dado também muito interessante que a gente ressaltou no nosso artigo foi que, às vezes, esse tipo de violência ela não ocorre somente pela necessidade de ajudar no sustento da casa, né, que a criança é submetida. Às vezes, a renda que essa criança traz para casa é a única que a família tem para sobreviver também. Então, isso também é muito comum, principalmente, como eu disse, né, nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Pode passar, por favor. Bom, nós separamos aqui os nossos objetivos, né? Nosso objetivo geral foi verificar as lacunas teóricas da literatura em relação à violência infantil, né? Em relação às consequências psicológicas, né? Ou seja, tudo que a literatura vem negligenciando, né? Vem, de certa forma, deixando gaps para
que dão espaço também para a formulação de outras pesquisas, e também colocamos 3 objetivos específicos para a nossa pesquisa. O primeiro deles foi verificar quais as características das vítimas e dos agressores. Essas características, elas são relacionadas ao perfil sociodemográfico, idade, sexo, escolaridade. No caso dos agressores, a gente também buscou analisar grau de parentesco com a vítima. E como o segundo objetivo da gente, colocamos identificar quais as consequências biopsicossociais mais comumente encontradas nas vítimas. E por que aí que a gente colocou consequências biopsicossociais? Porque nós reparamos que durante a etapa, né, de seleção dos estudos, muitos artigos não separavam, né, os tipos de violências, os tipos de consequência das violências. O que era consequência social, o que era consequência psicológica, eles não demarcavam bem isso, né, uma vez que nós somos seres biopsicossociais. Então, de certa forma, está tudo muito interligado. Então, por isso que nós passamos a considerar também as consequências biopsicossociais. E como nosso terceiro e último objetivo específico, verificar a prevalência dos tipos de violência infantil na literatura, ou seja, o quanto que cada tipo de violência aparece na literatura, né? O quanto que é mais comum o estudo de um certo tipo ou de outro. Pode passar, por favor. Bom, a respeito da nossa metodologia, nós fizemos uma revisão sistemática nas bases de dados Cielo e PubMed, com os descritores Child Abuse and Brazil, Violência Against Child, Psychological Effects of Child Abuse in Brazil e Consequences of Child Abuse in Brasil. E aqui nos descritores a gente pode reparar que com somente um a gente usa um operador booleano. Por quê? Porque durante a etapa de seleção, nós começamos a observar que, conforme a gente usava os operadores booleanos, muitos estudos eram perdidos, né? Então, a gente não conseguia abranger tantos estudos quanto a gente queria, né? Muitos descritores que nós colocamos com os operadores booleanos deram resultado 0 na busca, né? Nas bases. Então, por isso a gente considerou somente esse, né? Que foi o que apareceu resultados para a gente. Bom, como os critérios de exclusão dos artigos, a gente colocou os artigos que não compreendiam, né, o tema através do título, resumo e leitura na íntegra, além de artigos repetidos, né, tanto na mesma base de dados quanto de uma base de dados para outra, e também de idiomas diferentes dos escolhidos, que foram português, inglês e espanhol. Consideramos também os estudos com a publicação até 15 de fevereiro de 2019. Pode passar, por favor. Bom, aí é possível ver nosso organograma, né, dos critérios de seleção dos artigos. Então, nós encontramos ao todo, somando as duas bases de dados, né, 291 artigos, dos quais 70 foram excluídos por repetição, 124 por título, 32 por resumo, 2 por serem de outros idiomas, né, apareceu um no idioma alemão e outro no chinês, 22 por leitura na íntegra e 5 por estarem com acesso indisponível. Então, a gente ficou com 36 estudos para analisar. Pode passar, por favor. Como eu havia citado antes, né, dos nossos critérios de análise, a gente elencou aqui para vocês visualizarem melhor. Então, é o perfil da vítima, né, a idade dela, principalmente, a gente buscou qual a consequência mais comumente sofrida, né, pelas crianças, o tipo de violência, idade, cor da pele, os tipos de violência, né, entre esses fatos que a gente colocou na nossa fundamentação teórica, né, para embasar a nossa pesquisa, as consequências biopsicossociais, né, da violência ainda na fase da infância, porque muitos artigos consideram apenas a violência como um fator que só provoque danos no futuro, mas no nosso caso a gente queria ver os danos na infância. Perfil do agressor também, como eu havia falado, o grau de parentesco com a vítima, se havia uso de substâncias psicoativas, se havia situação de baixos status econômicos ou não. Também as características do estudo, né? Por exemplo, tamanho da amostra, tipo de metodologia utilizada, em qual base de dados que tinham os artigos mais recentes. Também colocamos como critério, né,
o índice de prevalência das violências nos artigos analisados, né, o quanto que as violências apareciam, e também as consequências biopsicossociais mais identificadas. Pode passar, por favor. Agora eu vou passar a palavra para a Cíntia, que vai falar para vocês um pouquinho sobre os resultados da nossa pesquisa. Obrigada. Boa tarde, gente. Olha, não sei se a minha internet vai segurar essa câmera, mas vamos tentar. Então, vamos falar um pouquinho sobre os resultados. Eu dei uma pausa aqui, porque parece que está dando um eco no meu ouvido. Não sei de onde vem. Tá, vamos indo. Então, voltamos aqui aos resultados. Nesses 36 artigos analisados, notamos que há uma disparidade no que diz respeito ao perfil da vítima, perfil da população agredida. Então, uns classificam através das características sociodemográficas, enquanto que outros identificam de acordo com a idade, sexo, faixa etária da criança agredida e ainda a cor de pele. Alguns desses estudos, eles apontam como vítimas frequentes os meninos. Gente, desculpa, mas está me atrapalhando tanto esse eco. Deixa eu tentar resolver. Cíntia, está aberto. Você entrou com o computador e com o celular? Os dois estão com os áudios abertos. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Agora melhorou, né? Não estou mais me ouvindo, graças a Deus. Então, voltando aqui. Eu parei em alguns desses estudos apontam como vítimas frequentes os meninos, enquanto que outros as meninas. Como população de risco, os artigos trazem que ora são crianças não brancas e pobres, e ora crianças brancas e ou de classe média. Então, sendo o nosso país, né, a nossa pesquisa a nível Brasil, e o nosso país com muita diversidade, essa disparidade já era esperada, porque a amostra muda, né, de acordo com as regiões. Quando a gente pegava estudos que vinham mais do sul do país, a gente percebia que a amostra vinha de crianças brancas e ou classe média. E quando a gente pegava estudos do Nordeste, Norte e Nordeste, a gente verificava que as amostras eram de crianças não brancas e ou pobres. Com isso, né, com todos esses dados, a gente vai se remeter aqui ao último ícone desse slide, que são as inconsistências teóricas, onde não há um consenso na literatura a respeito desse perfil da vítima. Aí, voltando aqui na faixa etária, nós resolvemos adotar como parâmetro o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que considera como criança indivíduos de 0 a 12 anos incompletos. Aqui também a gente trouxe um dado que alguns artigos chegam a classificar como violência infantil agressões agressões com jovens de até 19 anos, mostrando aí também uma variação no que diz respeito à faixa etária. E aqui, terminando os resultados, a gente traz aqui as consequências psicológicas na idade adulta, que ela desconsidera ou apenas cita os sintomas apresentados pela criança vitimizada, consequências psicológicas da violência na criança agredida, conceitos que se aproximam do senso comum, traumas, consequências irreparáveis, distúrbios emocionais ou problemas escolares. Isso a gente vai falar um pouco mais no decorrer da apresentação. Podemos ir. Estou com um probleminha aqui de um delay. Deixa eu ver se agora foi. Então, passando aqui para os tipos, aqui no gráfico nós temos os tipos de violência mais identificados, né? Aqui nós detectamos, né, através da nossa revisão sistemática, os distintos tipos de violência contra a criança. Os mais relevantes, né, os que têm mais evidência, a gente pode perceber aqui no gráfico, são violência sexual e violência física. Não que os outros não tragam
Na verdade, eles trazem as outras modalidades de violência são de menor apuração, né, de conteúdo menor, mas está aqui representado no nosso gráfico a violência psicológica, a negligência, os maus tratos, violência intrafamiliar, violência urbana, violência extrafamiliar. Boa parte dos artigos analisados, eles mencionam mais de um tipo de violência, por isso aparece mais de uma vez aqui no gráfico, por isso que, né, os números aqui parecem não bater, é por essa questão. Vamos seguindo aí com as consequências da violência infantil. Estou só esperando ele chegar aqui para mim. Vou seguir aqui com as minhas anotações, porque ele não chega para mim. Então, nós identificamos as consequências da violência infantil como biopsicossociais. Na nuvem, né, que eu acho que vocês estão vendo a nuvem aí, destacam-se os tipos de consequências mais encontrados. Nós fizemos um apanhado geral aí, um apanhado de todas as consequências, mas existem consequências que irão se apresentar em vários tipos de violência e outros que são mais específicos de cada violência. Né? E então aqui se destacam TEPT, medo, depressão, culpa, ansiedade, agressividade, hiperatividade, por aí vai. Em seguida, a gente vai ter o gráfico destacando os transtornos. Já estamos nele? Os transtornos mais identificados, ok. Então, aqui eu vou precisar ler o gráfico. Então, a gente tem aqui a depressão, as sequelas emocionais e afetivas, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, hiperatividade, déficit de atenção. Na literatura, são mencionados outros tipos de consequências, com número que foram pouco expressivos na apuração, que não foram tão bem explorados ou que foram explicados de forma pertinente só a fim de justificá-los. E aí a gente continua falando sobre essas outras consequências identificadas. Então, e aí eu vou falar sobre essas outras consequências identificadas, ligando, né, aos tipos de violência. Aqui nós temos os sofrimentos psíquicos e afetivos, provocando traumas existenciais, sentimentos de baixa autoestima. Eu estou tendo que ler no celular, tá, gente? Me perdoem. Sentimentos de baixa autoestima, como culpa e vergonha, confusão emocional, esses todos ligados à violência psicológica, né? Por conta da atitude do adulto em depreciar essa criança, inferiorizar de modo constante, prejudicando essa criança também com comparações. Essa criança, ela introjeta aquilo que é dito para ela e ela traz aquilo como verdade para si, trazendo essas inúmeras consequências. Ainda nesse mesmo slide, a gente identifica também algumas consequências da violência urbana. A violência urbana, ela mostra que ali tem uma criança sendo privada de seus direitos, o direito de brincar, de estudar, de desenvolver suas capacidades cognitivas, acarretando, então, os déficits acadêmicos, conflitos familiares, abuso de substâncias pela exposição às ruas, né? Outros comprometimentos ligados ao comportamento e ao desenvolvimento cognitivo e psicossocial. Então, aqui nós temos também... Aí, seguindo, nós teremos um outro slide sobre essas outras consequências. E aí, existem violências que deixam consequências mais evidentes, né? De fácil identificação. É o caso da violência sexual e da violência física, que as crianças podem apresentar agressividade contra adultos e afastamento social, medo de adultos ou lugares específicos, como os banheiros, ideação suicida, sentimentos de desesperança, culpa e vergonha, masturbação frequente ou em público, sequelas físicas que causam dor e estresse. E aí nós nos reportamos para os agravos na fase adulta.
Vocês estão olhando o slide? Sim, agravos na fase adulta. Então, essa violência que a criança sofre na infância, se não há nenhuma intervenção, né, com essa criança, essas consequências elas vão perdurar por toda a vida, acompanhando esse sujeito, produzindo ansiedade, depressão, e outros problemas. Eu destaquei aqui 3, né, na fase adulta, além da ansiedade e depressão, problemas de relacionamento, a agressividade e o comportamento abusivo, que esses colaboram para a perpetuação da violência. Dentro do nosso estudo, quando a gente já estava lá no processo de leitura dos artigos, a gente viu muitos depoimentos de mulheres que se submetem a relacionamentos abusivos por consequência de uma educação punitiva. Elas aprenderam que a agressão física também é cuidado e amor, o que nos remete para uma outra questão, né? Ainda somos uma sociedade que educa através da punição, e isso é horrivelmente aceito, terrivelmente aceito. E passamos para o perfil do agressor, por favor. Então, aqui no perfil do agressor, diferente lá do perfil da vítima, que a gente não vê um consenso, aqui no agressor a gente chega nessas características melhor demarcadas, né? Então, os estudos indicam que o principal agressor são os pais ou cuidadores, né, os parentes mais próximos, e as suas características sociodemográficas são o sexo feminino ou masculino, idade varia de 15 a 49 anos. Então, nessa parte aqui da idade, considerando o que eu falei lá atrás, né, que alguns estudos classificam violência infantil, agressões com jovens de até 19 anos, no que se refere à idade, esse sujeito ele pode ser tanto a vítima quanto o agressor. Para você perceber assim, a disparidade, né, da idade. Baixa renda, pouca escolaridade, apresenta uso abusivo de álcool e drogas. Nós separamos aqui também as características dos estudos, né? Esses 2 primeiros tópicos a gente já falou bastante. Esse primeiro tópico a gente está falando aqui do consenso, desse consenso, né, da vítima, que não se tem, mas do agressor há. E aqui o segundo tópico está falando também dessa variação no que diz a idade, né? O que é considerado infância e o que não é considerado infância. E passando aqui para a maior parte dos estudos, são do tipo transversal. E chegamos aqui no que eu acho mais importante dessas características dos estudos, que não há muitos artigos recentes sobre o tema, o que é, assim, inusitado, né? Porque é um tema tão discutido, né? Sempre está tão em evidência e é tão pouco interessante, né, para pesquisa. Não sei se é interessante ou se deixa passar. Um último detalhe aqui que a gente coloca é a amplitude das amostras, que variam de 4 a 101.901 indivíduos. E agora eu passo para a Pamela, que vai vir com as nossas considerações finais. Boa tarde para todos que entraram depois, né, da nossa apresentação inicial. Agora estarei falando sobre os desdobramentos da nossa discussão e dos objetivos finais da revisão sistemática. Partindo do princípio que é indiscutível a necessidade de pesquisarmos e tratarmos com propriedade esse tema tão relevante, uma amplitude enorme e que pode provocar diversos Tem algum? Ai, obrigada. Eu ia pedir ajuda. Eu quero ressaltar, nesse primeiro momento, que os nossos artigos, quando nós fomos fazer a revisão, diversos deles demarcaram várias violências entrelaçadas, assim como foi apresentado no gráfico 1. Né?
apresentamos a nossa pesquisa, né, em 36 artigos, porém, diversos artigos não falam somente não se debruçaram somente em um tipo de violência, porque diversas vezes essas violências, elas são praticadas nessas crianças conjuntamente. Então, uma criança que ela sofre uma violência sexual, essa, diversas vezes, é acrescido da violência psicológica, através de ameaças, torturas e persuasão. Então, isso acaba dificultando com que essas pesquisas tragam dados específicos de tal violência produz tais consequências, porque diversas vezes essas crianças sofrem essas violências conjuntamente. Isso pode trazer uma ilusão de que somente dessa maneira que se produz consequências psicológicas. Somente uma criança que experiencia diversos tipos de violência conjuntamente pode produzir consequências psicológicas. Porém, isso não é uma realidade. Estudos apontam que a criança que experiencia uma vez ou um tipo de violência, ela também pode produzir consequências psicológicas. Porém, isso vai depender da compreensão dessa criança, da interpretação que ela vai fazer desse fenômeno, o quanto ela vai compreender daquilo que ela está experienciando. Pode passar, por favor. A Organização Mundial da Saúde, ela declara que toda criança tem direito de ter uma vida, ter o seu desenvolvimento longe de qualquer tipo de violência, sejam eles que produzam marcas ou não, qualquer um deles, pois podem produzir consequências em sua vida. Esse é o mundo ideal, é isso que desejamos, é isso que sonhamos, porém não é uma realidade em nossa sociedade, em nossa comunidade. Como foi apresentado no nosso artigo, a maioria das violências, estatisticamente, acontecem dentro dos lares dessas crianças, o que acaba ocasionando na violência silenciada, devido aos seus próprios perpetradores serem os seus cuidadores, responsáveis, ou alguém próximo conhecido. Eles acabam não notificando, porque são os próprios praticantes. A criança vulnerável muitas vezes não consegue compreender que está sendo vítima de violência e, assim, acabam silenciando aquela violência que pode produzir consequências em sua vida durante todo o seu desenvolvimento. Como já foi apresentado, há uma escassez de dados estatísticos, sejam eles em qualquer tipo de violência. São poucas as pesquisas que se debruçam, né, a pesquisar as violências, as consequências psicológicas, e estas ainda assim apresentam dados estatísticos de tempos anteriores, não recentes, né? Esse acesso, existe uma barreira nesse acesso a dados estatísticos para que nós possamos ter, de fato, um entendimento se há um aumento ou um decréscimo dessas violências. E algo que também precisamos nos atentar, né, que foi apontado pela pesquisa, é que, por meio dessa violência silenciada, não há notificações, porque não há, os próprios agressores são os que estão ali sobre a tutela, a criança está sob a tutela deles, e não havendo notificação, a gente não consegue ter uma mensuração real desse fenômeno, havendo diversas barreiras institucionais, barreiras sociais e barreiras culturais que vão impedir para que nós consigamos ter um olhar apurado sobre a real situação da violência infantil no Brasil. Família, proteção ou agressão. Alguns apontamentos foram bem demarcados na nossa revisão. Então, a vítima versus o agressor. Assim como eu disse, sobre um apontamento, um desdobramento da discussão, uma vez que essa criança experiencia a consequência e um tipo de violência, ele pode sim produzir consequências. Isso é um dado, vai depender da criança.
Agora, algo que já foi mensurado é que crianças que experienciam a violência num tempo maior e numa frequência constante, onde elas ficam expostas à violência por mais tempo e mais frequência, elas produzem mais consequências psicológicas. Então, a criança que fica ali presenciando, vivenciando aquilo por anos, ela tem uma probabilidade de desenvolver mais consequências, assim como essas já foram apresentadas e pontuadas pelo nosso artigo. Algo que devo ressaltar também é que foram diversas consequências mapeadas no nosso estudo, porém, nós somos seres subjetivos. Cada um vai experienciar o fenômeno de forma diferente. Claro, cada um experiencia esse fenômeno. Vai agir de forma e interpretar de forma diferente. Não quer dizer que todas as crianças que experienciam determinados tipos de violência vão produzir essas consequências. Não, esse foi um mapeamento das consequências encontradas nas pesquisas, porém, cada um vai experienciar de uma forma e vai reproduzir consequências específicas de acordo com a sua interpretação. O que acaba, né, nos dando um norte, né? Esse estudo nos traz um norte sobre essas consequências, porém precisamos estar atentos também à individualidade e subjetividade desse indivíduo. Quem praticou, como já essa pesquisa traz, quem praticou frequentemente é alguém do seu vínculo afetivo. Alguém que deveria produzir proteção, deveria cuidar, deveria dar, né, fornecer condições para um desenvolvimento saudável, diversas vezes é esse mesmo que viola os direitos das crianças, trazendo, né, produzindo para essas crianças uma interpretação que podem os seus direitos serem violados. Uma interpretação no futuro, seus direitos podem ser violados e também a forma de amor, forma de educar, forma de cuidado. Então, essas informações dissoantes acontecem quando quem a pratica é alguém que também é a pessoa quem cuida. Se houve intervenção ao descobrir essa violência, é muito importante ressaltarmos essa questão da intervenção, porque resvala justamente no que nós, como profissionais, né, da psicologia, precisamos estar atentos. As intervenções, quando ocasionam, nesses casos, intervenções contundentes, intervenções eficazes que ressignificam essas consequências, essa criança irá ter condições de ter uma vida plena e uma vida saudável a partir dessa ressignificação. Porém, quando não há validação das suas emoções, das suas interpretações, dos seus sofrimentos, infelizmente, essa criança pode chegar na vida adulta com diversos processos preocupantes em diversas áreas da sua vida. E assim, quando há o apoio familiar, essa criança também pode produzir a resiliência para ter uma vida plena. Quando a gente fala de apoio familiar, pode parecer que é uma informação, né, discordante com o estudo, porém não é. Vou explicar um pouquinho sobre esse ponto. Num lar, diversas vezes, quando ocorre a violência, e ocorre a violência até mesmo silenciada, esse agressor, né, muitas vezes é o que mantém essa família. E, às vezes, quando o outro lado, né, quando ora é o pai, ora é a mãe, e esse outro lado que não pratica a violência com essa criança, descobre, né, ele consegue fazer uma intervenção, ele consegue apoiar, validar e procurar ajuda adequada e qualificada para ter intervenções que auxiliem a criança nessa ressignificação. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante que a família deve proteger a criança
de violência, deve garantir a essa criança uma vida com dignidade, uma vida que possa ter meios à profissionalização, à cultura, a acessos de uma sociedade, né, acessos a essa sociedade. E quando essa família não cumpre com o seu papel de proteção e de atender às necessidades afetivas dessa criança, nós, como sociedade, a comunidade na qual essa criança está inserida, nós temos essa responsabilidade de intervir através, e esse dado é algo respaldado pelo Estatuto da Criança, que a sociedade, a comunidade que essa criança está inserida também tem o papel de notificar e de denunciar essas crianças, que, no caso, os familiares que praticam a violência. E agora, já finalizando a discussão, o que nós nos deparamos quando fomos já no decorrer da pesquisa, nas análises, nós pensamos que, por ser um tema tão relevante, com uma amplitude enorme, nós teríamos mais pesquisas científicas voltadas para o tema de violência infantil, regidos pela psicologia. Porém, esse não foi um dado que foi encontrado. São pouquíssimos artigos produzidos pela psicologia, o que acaba esbarrando, né, nessas barreiras institucionais que acabam podendo impedir com que haja essas pesquisas. E isso foi um dado que precisamos levantar na nossa discussão, o porquê não pesquisar a violência infantil. Diversas pesquisas são feitas na fase adulta, obtendo um olhar de como esse adulto percebe a violência que foi vivenciada na infância. Isso é importante, é relevante acontecer pesquisas dessa natureza, porém, quando a gente consegue voltar o nosso olhar para a infância, nós conseguimos obter, de fato, como essa criança se sente vitimizada por esse processo de trauma. Diversas pesquisas vêm apontando somente as consequências como traumas ou consequências, com jargões superficiais, sem, de fato, dar relevância e ouvir, né, acolhimento a essas crianças vítimas de violência. E é necessário que nos atentemos a esse ponto, né? Muitos artigos são produzidos pela área da saúde, né, enfermagem, psiquiatria, medicina, e pela área da educação, o que é muito relevante essas produções. Porém, e nós, psicólogos, precisamos também nos atentar para esse olhar, para que possamos estar preparados para intervir e cuidar, estarmos qualificados devidamente para o atendimento a essas crianças, para que, dessa forma, consigamos fazer ressignificações eficientes, possamos fazer intervenções contundentes para que se reduzam danos na vida adulta. E, assim, produzir políticas públicas a fim de reduzir, né, esses danos e auxiliar no desenvolvimento saudável e adequado, que é o que desejamos para todas as crianças da nossa sociedade brasileira. E aqui eu quero agradecer esse convite, né, que o professor nos fez. Essas são as nossas referências. Essas são as nossas referências do nosso artigo, que já foi publicado. E, assim como já foi falado, a Giane não estava na produção dessa nossa primeira revisão. A partir de março desse ano, ela agora, né, veio compor a nossa equipe, sendo uma componente potente, nos ajudando nas próximas produções, e ela vai estar falando um pouquinho sobre as nossas produções adjacentes. Então, falando aí um pouco das nossas produções, eu não sei se saiu. Acho que saiu, né? Saiu, Jane. Eu tive que abrir aqui. Então, falando um pouco das nossas próximas produções, a gente tem a publicação da nossa cartilha, né, que é justamente a tradução
de tudo isso que foi produzido, né, tanto do nosso artigo, né, digo nosso porque eu já me apropriei dele, né, do nosso artigo e do nosso capítulo de livro. Então, a gente decidiu, através da professora Fernanda, fazer uma cartilha, e essa cartilha, ela traduz toda essa pesquisa, né, e ela está sendo divulgada aí, extramuros, né, que é o importante, né, a gente traduzir esse conhecimento científico para que a população entenda, para que os profissionais entendam o que se refere à violência infantil. Nós também estamos no projeto de iniciação científica aí da PIBIC UNESA, né, a violência infantil no Brasil, análise sistemática das notificações e indicadores psicológicos, que é um desdobramento dessa revisão sistemática. Nós recebemos um convite para publicação numa revista A2, né, sobre esse tema. Nós também fomos convidadas para fazer uma capacitação na Semana do Bebê, na Secretaria Municipal de Assistência Social em Nova Iguaçu, para falar com os profissionais da assistência social. E a nossa próxima produção também é um livro. Na verdade, assim, a gente tem vários projetos, mas esses são os que estão assim mais na boca assim para sair, né? Estão mais próximos para sair. E esses são os nossos projetos. A gente quer agradecer, professor, pela oportunidade de falar, né? E pedir a vocês que também compartilhem a nossa cartilha. É importante que esse material chegue o máximo de pessoas possível, né? Porque traduz assim aquilo que é produzido dentro da psicologia, dentro das nossas pesquisas, e que pode ajudar muitas pessoas, muitas famílias, traduzir o que é essa violência, o que ela pode ocasionar na vida das crianças. Esse é o nosso trabalho, agradecemos. E é isso, professor. Muito obrigado, Giane. Aqui está indo os endereços, né, os e-mails. Obrigado, Giane. Que ótimo plano, né, de trabalho. Vocês estão desenvolvendo aí uma linha de pesquisa, né, nesse estudo sobre as crianças, né, e a violência. Muito legal. Bom, eu vou deixar o pessoal perguntar para vocês agora, não é? Então tá aberto para perguntas aí, para conversar com as meninas pesquisadoras. Vamos compartilhar essa cartilha, né? Muito importante. Parabéns, meninas. Parabéns, meninas. Muito legal. Queria falar um pontinho aqui, pode? Ou tem fila? Pode falar, Isabel. Então, enquanto vocês estavam aqui falando, eu recordei de uma dissertação de mestrado do Orly, que ele vai falar de um ponto, que seria do suicídio na infância. Então, a infância, ele coloca a perspectiva dos residentes, né, de psiquiatria em perceber, né, essa questão do suicídio na infância. E aí cabe também na violência infantil colocar o outro ponto, né, do profissional. Por que o profissional ele não tem assim, se atentado, né? Não tem escrito isso, porque hoje o que a gente percebe é que para uma prática baseada em evidência tem que ter produção, né? Produção científica para chegar aí no topo das revisões de meta-análise. E ele traz esse contraponto, né? Do profissional falando da infância e do quanto que a infância ela é romantizada e muitas coisas silenciadas, que não foi bem assim. E eu fiquei pensando sobre isso, achei muito interessante, essa revisão traz uma abrangência, daí vem muitos leques aí, dá para caminhar bastante tempo e olhar essa perspectiva, né? É importante que vocês já vão fazer de falar para profissionais, né? Que ele traz esse contraponto do profissional no suicídio da infância, né? Que também seria uma violência autoprovocada. E eu acho interessante, assim, olhar essa perspectiva. E o profissional, né? O que o profissional tem falado sobre a violência na infância? Eu acho que cabe aí uma indagação. Parabéns, viu? Ó, orgulhosa do GEPAP.
Obrigada, amore. E é isso mesmo. São diversos apontamentos, são diversos pensamentos. Quando a gente se reúne, 1, 2, 3 horas de conversa e ideias, e tem que trazer de volta para o lugar, porque a gente vai embora, porque são realmente diversos desdobramentos. Muito obrigada pela colocação, Fernanda e Isabela. Sobre os desdobramentos, é até importante colocar que a entrada da minha entrada no grupo de pesquisa produziu em mim, inclusive, uma inquietação para falar sobre a questão da avaliação psicológica no campo jurídico, por exemplo, principalmente no que se refere à violência sexual, né? Então, o tema do meu TCC vai falar sobre isso. Como é que a gente está avaliando a violência sexual se a gente tem pouca pesquisa na área da psicologia, né? Como é que o psicólogo está tomando decisão e apoiando uma questão, né, que é a questão jurídica, né, trazendo isso, né, para os operadores de direito, como essa violência está sendo identificada, né? E a minha pesquisa é justamente isso, saber que instrumentos a gente está usando, né? O que a gente está usando, que técnica a gente está usando, se essas consequências estão sendo observadas aí nessa questão da perícia psicológica, né? E aí eu tenho uma grande expectativa, primeiro, para não achar nenhum consenso, né? Porque se não tem pesquisa, se não tem muitas produções, que é o que as meninas verificaram aí, me preocupa um pouco, né? De como a gente está tomando decisão enquanto psicologia sobre o que é a violência e como ela afeta a criança e como esse processo da violência ele gera impactos e leva a processos decisórios, né? E tem diversos desdobramentos, né? A gente viu aí diversas consequências, né? Desde a aprendizagem, desde, enfim, tantas outras. E aí, né? O que a gente está produzindo, o que a gente está falando? Então, isso desdobrou em mim, né, para perguntar para a nossa área. E aí, gente, como que a gente está avaliando isso, né? E é isso, né? É importante a gente se desdobrar nisso, né? Pensar sobre isso, né? Como que a gente está falando sobre isso, como a gente está avaliando isso, se a gente pesquisa pouco sobre isso, né? Se a gente fala pouco sobre isso. Essa é a minha pesquisa, inclusive. Ô, Jeane, é muito interessante essa tua colocação, né? Porque cai justamente no que a Pamela falou, né? Na discussão das barreiras que a gente encontra, né? Essa é uma das barreiras que é um pouco difícil até para a gente chegar, né? Para pesquisar. Por exemplo, no meu TCC eu também ia estudar a violência sexual, ia ser uma entrevista, né? Com os profissionais, eu não pude fazer justamente por isso, entendeu? Porque a gente não tinha como ter acesso, entendeu? E ia dificultar muito o nosso processo, a gente tinha tempo. Então, eu tive que trocar. Eu troquei por violência doméstica, que aí tinha um pouco mais de acesso, entendeu? Mas é justamente isso que você e a Pamela falaram. Tem muitas barreiras que impedem também, né? Por um lado, a gente fica sem muito ter o que apresentar, né, como dado científico, mas também, por outro, não tem muito o que fazer, porque as barreiras nos impedem, né? Não é, de certa forma, puramente por negligência, né, da parte da pesquisa, né? Infelizmente. Pessoal, vocês fizeram me lembrar de uma coisa muito, muito antiga, desatualizada, é claro, né? Minha contribuição vai ser um pouco desatualizada. Mas vocês conheceram, acho que mais recentemente, a professora Sônia Rovinski, que é talvez aqui a nossa mais emblemática psicóloga aí dessa área da psicologia jurídica no Brasil. Eu, durante muito tempo, fui colega assim, da professora Rovinski, trabalhávamos na mesma instituição, e naquela época, num pós-graduação lato sensu, que era a especialização em psicologia jurídica, esse pós ele foi construído e era gerenciado, né, pela professora Sônia Rovinski. E eu fazia parte do corpo docente, não exatamente com essa expertise, não é da psicologia jurídica, mas com aquela minha expertise de sempre, né, vinculada à metodologia e essas outras questões de pesquisa, né, principalmente pesquisa quantitativa.
Então, como tem lá nesses cursos de especialização e em outros também, o trabalho de conclusão de curso, não é? E aí eu tive, assim, o grande prazer, não é, de que um grupo daqueles colegas, porque eles eram todos psicólogos vinculados a esse trabalho em diversas cidades do Rio Grande do Sul, lá, né? Alguns na capital e outros aqueles fóruns, né? Da justiça, eram credenciados, eram psicólogos que estavam acostumados a fazer perícias judiciais e tudo mais, né? E estavam ali junto com a Sônia, buscando justamente um crescimento, uma especialização nessa área. Então, um grupo grande, até eu acho que uma meia dúzia ou mais, né, acabaram me escolhendo para fazer o trabalho de conclusão de curso deles, né? E aí o trabalho era justamente ver indicativos no desenho da figura humana, indicativos de abuso sexual em crianças. Aí eles trouxeram esses dados, porque eles tinham acesso a isso, né? Então, eles trouxeram dessa experiência deles, a experiência prática lá do dia a dia, eles trouxeram dados de alguns processos que eles estiveram envolvidos e que foram avaliadores, né? E aí nós fomos ver em que medida mesmo aquela... Veja, isso aí data de antes desse movimento até do Conselho Federal com relação à avaliação psicológica, né? E como é que era aquele teste de desenho da figura que nós usamos, nem sei dizer para vocês, né, em que pé estava aquilo, né? Mas o fato é que fizemos um trabalho que acabou sendo escrito um artigo, né, que está publicado aí naquela revista lá também do Rio Grande do Sul, que agora nem sei como é que ela está, né? Ela chegou a ser uma revista bem boa, assim, né? Chama-se Aletheia, a revista Aletheia. Aí tem uma publicação lá, eu acho que é de 96, 97, alguma coisa assim, um ano desses, né? Onde a gente mostrou ali que havia uma certa dificuldade, né? Eu me lembro, assim, meio de que podia ser confundido também determinados indicativos do desenho da figura. Eu nem sei como é que está essa condição do desenho da figura humana hoje em dia, lá no SATEPSE, né? Se está com validade esse tipo de teste ou não, né? Mas havia alguns indicativos que eles eram um pouco ambíguos, porque aquilo também poderia ser indicativo de algum outro tipo de ansiedade que não fosse especificamente o abuso sexual sofrido pela criança, né? Mas deu um artigo bem legal e foi uma experiência assim bem interessante, né? Com esse pessoal Acho essa área da psicologia assim extremamente promissora e interessante, né, Giane? E claro que aí ela precisa muito de instrumentos para avaliação também, não é? Diversas técnicas, né? E até de alguns instrumentos mesmo, assim, psicométricos e projetivos. E a professora Sônia, nesse último encontro que eu tive com ela, foi lá no CONAP, que ela veio dar, né? Vocês assistiram lá a palestra dela no CONAP, né? Sim. Bom, a Sônia é fantástica a experiência que ela tem, né, nisso, né? É uma pessoa que realmente entende desse assunto. E ela está aposentada agora, né? Porque ela era funcionária do Estado, lá da Justiça, né? Do Rio Grande do Sul. Ela tinha o cargo técnico de psicóloga lá, né? Foi uma das pioneiras nesse trabalho da psicologia jurídica aqui no Brasil. Ela me disse que agora ela está fazendo mais um trabalho de assessoria, né? Ela está, assim, fazendo um trabalho mais privado, né? Onde ela dá assistência às partes envolvidas no processo, né? E até refuta, eventualmente, ou quase sempre, né, as avaliações que são feitas pela própria justiça, né? E eu me lembro que naquela palestra lá, ela levantou muito essa fragilidade, às vezes, que vem nessas avaliações, né? Fruto, possivelmente, de um pouco disso que vocês estão colocando aqui, também da falta de evidências científicas, não é, de condições para que se possa fazer um trabalho que resista a essa crítica, né, essas refutações que virão aí
da parte, né, das partes lá que estão em litígio, né? É muito interessante, muito legal, né? Essa é uma área que realmente a avaliação psicológica aí tem um papel assim importantíssimo, né? Essa é a minha experiência aí de algumas décadas, meio desatualizada, né? Mas é isso, né? O assunto é atual, né, Giane? Cada vez mais, né? Importante. Sim, sim, professor. E o senhor está correto, né? A Rubinsky, eu fiz um curso dela recente, ela está atuando realmente aí como assistente técnico, né? E toda a publicação dela fala exatamente isso, né? Da necessidade, eu assisti um curso dela, né? Da necessidade. A gente tem poucos instrumentos para avaliar, né? E não dá para dizer efetivamente se uma criança foi abusada sexualmente, né? Ela fala isso. É importante você avaliar isso através das consequências, né? Então você analisa as consequências e aí vem aquela demanda, você avalia e você diz que é possível, como a Fernanda nos ensina, é possível que ali tenha uma questão, né? Então, assim, e a gente tem focado bastante aqui também no nosso grupo na primeira infância, né? Eu e a Pamela, a gente até discutimos isso ontem bastante, né? Que a maioria dos abusos acontecem ali na primeira infância e um pouquinho ali na adolescência, né? E aí a gente tem pouca coisa, né? Pouca pesquisa, pouco trabalho produzido, e podem produzir consequências que vão aí desde problemas escolares, por exemplo, que podem afetar diversas outras áreas do desenvolvimento da criança, né? Então, por exemplo, era esperado que aquela criança tivesse um determinado nível de desenvolvimento, e aí acontece alguma violência e essa criança, ela, né, se perde ali pelo caminho, né? Falando assim, né? Então, assim, é importante isso também. A gente tem discutido aí outros caminhos também de pesquisa em relação à aprendizagem, em relação aí à questão escolar, a gente está pensando em algumas coisas, mas é importante a gente ter essa noção de que tem pouca produção, né, e que precisa realmente se discutir. Aqui no Rio de Janeiro, isso é uma discussão que eu tive recente com o professor, só para finalizar e abrir para o pessoal perguntar, no Rio de Janeiro, a produção em relação à questão da perícia, em relação à violência, enfim, a gente tem a Andréa Calçada, que é um nome proeminente aqui no Rio de Janeiro. Mas a maioria das pesquisas, elas são... Eu entrevistei ela, a Andréa. Isso aí, excelente, excelente. Ela é muito fera em alienação parental. Isso aí, muito, muito... E vai mais de um livro, se não me engano, ela é bem fera nisso aí. Exatamente. E as pesquisas no Rio de Janeiro, como a gente viu aqui no Sudeste, são bem poucas, né? E a maioria dos indicadores da violência, né, quando a gente olha para o número global, a nível país, acontece muito aqui no Sudeste, né? E aonde a gente está, que a gente não está pesquisando, a gente não está falando sobre isso, né? A grande questão e os desdobramentos disso. Né? Traz uma questão, né, Giane? Como assim? Tem muito, mas não tem dado. Mas não tem cientificidade, não tem nada que se produziu com isso. Como assim? Tem, mas cadê a evidência? Onde a gente está para mostrar a evidência que existe, que precisa ser combatida, né? É um dado relevante. E quando você falou, eu lembrei da última live que eu fiz com a Fernanda, e a gente falou um pouquinho sobre os instrumentos que podem ser utilizados para avaliação psicológica voltado para esse tema, e são escassos, são pouquíssimos os instrumentos, e os que tem, a gente ainda assim tem algumas lacunas, né, que a gente não consegue, de fato, às vezes, fechar ali o diagnóstico, o quanto é carente, escasso, e precisa ter um olhar e investimentos nessa área também de produção de instrumentos para avaliar esse público. Meninas, essas dificuldades, né, eu imagino, né, que são o acesso, né, a esses dados, né? Quer dizer, isso é muito difícil, né? Essas coisas que acontecem assim num meio predominantemente doméstico, né? E que tem dificuldade já em sair dali, né?
E mesmo quando vai para esse âmbito também policial ou jurídico, também esses dados são muito protegidos, né? Difícil de ter acesso a eles, né? Professor, eu falei com a Fernanda outro dia sobre uma ideia que eu tive, né, de construção, que eu tive, que é nosso, né, no nosso grupo. E eu fui cogitando hipóteses, né? Mas, Fernanda, a criança que está no abrigo, ela não tá. Quem é responsável pelo abrigo não é a instituição? Aí ela falou assim, mas quando a gente vai, né, o senhor vai saber muito melhor do que eu explicar isso. Quando a gente vai fazer uma adaptação transcultural ou uma construção, essa criança tem que ser voluntária nessa pesquisa. Então, se ela está institucionalizada, ela pode trazer uma informação de que ela está sendo obrigada a fornecer aquele dado, que também já esbarra num outro critério. Então, a gente realmente acessar esse público é suar, mas é importante. Outra coisa que eu achei muito interessante, né? Não sei se a Michele está aí, porque nós estamos muito ansiados, assim, eu pelo menos estou, né? Nós estamos fazendo várias revisões sistemáticas. E eu, assim, percebi que nós não dominamos completamente isso como devíamos, né? Quer dizer, estamos melhorando, né? Eu estou vendo que nós estamos aprendendo, né? E isso também é muito positivo, evidente, né? E então eu estava vendo que a Michele está fazendo uma revisão sobre mulheres que são que sofrem a violência do parceiro íntimo, né? Agora a gente está vendo a dificuldade de focar nas crianças. Bom, parece que há uma dificuldade também de focar nos adultos, não é? Assim, que de repente tenham sido vítimas na infância até de abuso, né? Porque uma coisa que a gente está notando lá, e a Michele está trazendo naquele material dela, é justamente isso. Parece que muitas têm possivelmente têm um histórico de abuso também na infância, dessas mulheres que são violentadas no futuro, né? Na vida adulta, né? Então, vejam, né, que tem também tem um pouco isso, claro, não são mais crianças, né, mas há uma possibilidade de verificação disso também, às vezes, numa fase mais adiantada, né, numa fase adulta do desenvolvimento humano, né, e as consequências, né, já vendo as consequências aí disso tudo, né. Agora, eu achei interessante a maneira com que vocês foram assim trabalhando o material e tal, como é que vocês foram fazendo, digamos assim, algumas questões de alguns pontos de análise. Não sei como é que vocês chamaram isso, né? Serão eixos para discussão, né? Para organização do material bruto, né? E as informações provenientes dali. E eu achei interessante isso, né? Não sei se a Michele tá assistindo aí, porque acho que, embora sejam, né, violência contra a criança, violência contra a mulher, me pareceu que isso, de certa maneira, esses procedimentos, essa parte mais até metodológica, né, e de estratégia de análise, ia ser também algo importante para ela, assim, né, para ela ver no trabalho dela. Está com um trabalho já bem adiantado? Diga. Eu coloquei justamente um exemplo exatamente do que você está falando, quando eu estava falando dos resultados. Quando coloca as consequências, né, na vida adulta e relacionando com mulheres, depoimentos de mulheres que sofreram violência na infância. E aí os estudos trazem essa correlação mesmo. Pois é. Isso que eles chamam da perpetuação da violência. Interessante para ela, né? Para ela poder ver isso, né? E essa também é uma linha mais viável, assim, o acesso aos dados. Me parece que, embora não seja tão fácil, né, Jeane e Pamela, a Michele, ela tem uma expectativa de que essas pessoas vão estar ali. Ela tem grupos aí na
né, na internet, né, de mulheres que sofreram violência e tal, né, grupos organizados, e que nos dão mais possibilidade, parece, né, de acesso aos dados, de poderem responder às nossas entrevistas e instrumentos e tal, né? Não sei se vocês também têm conhecimento disso, não tem, né? Mas tem uns que chamam mulheres que amam demais, né? E tem outros tipos, parece também outros grupos, né? Mas não sei, eu acho que a Michelle não está aí, né? Acho que a Michelle não está aí. Uma mestranda minha, né? Ela veio com essa ideia com esse projeto de desenvolver, né? Alguma coisa relacionada com essa violência contra mulheres, né? Isso é um assunto interessante, não, professor. né? Hã? Acabei de olhar aqui para conferir se ela não está, não, mas ela chegou a entrar. Que eu acho que na parte da Clarice eu vi subindo assim, Michelle. Está com alguma dificuldade, talvez, de conexão aí, né? Não. Mas era importante que ela desse uma conversada com vocês também. Eu vou recomendar que ela busque conversar aí com vocês, né? Sobre essa... Eu acho que isso vai ajudar muito também ali nesse desenvolvimento, né? Já está bem adiantado, ela já selecionou já os artigos, ela tem 43 artigos selecionados, né? São artigos que têm sujeitos, né? Que têm amostra brasileira. Eventualmente eles podem estar publicados em artigos em revistas estrangeiras, mas eles tratam os pesquisadores e a amostra é brasileira. Aí, coincidentemente, ela também, exemplo da Mariana, que está fazendo uma outra revisão, ela também recuperou lá 43 artigos, né? Fez lá um recorte de tempo, que agora nós vimos que isso isso parece ser um problema, não é um problema, mas é um requisito da revisão sistemática, né? E essa justificativa, a justificativa do recorte temporal, né? Eu e a Mariana já andamos vendo isso, né, Mariana? Mas a Mariana está fazendo uma revisão onde ela não tem recorte temporal, então, então nós escapamos desse viés que nós iríamos produzir, né? Sim, vocês também não usaram, né, o recorte temporal? Então, a gente só colocou uma data limite para a gente fazer a revisão das tabelas, mas recorte mesmo a gente não fez porque a gente já estava com pouco material. Aí acabar não sobrando nada, por isso que a gente não colocou. Imaginei, eu cheguei a ver lá no slide que a data limite era 2019, eu fiquei na dúvida se tinha um recorte temporal ou não. Mas vou aproveitar, então, que eu liguei aqui o microfone, queria muito dar os parabéns para vocês, assim, eu fiquei realmente impressionada aqui, porque muitas pessoas no grupo estão fazendo esse processo de revisão sistemática também, né? E a gente sabe que é um processo que dá trabalho, que, como vocês falaram, leva tempo, né? A gente tem que se reunir, ainda mais quando a gente está fazendo com outras pessoas, né? Isso envolve decisões que a gente tem que tomar durante o planejamento e ali na análise dos dados. Então, assim, realmente é um trabalho difícil, né? Que leva tempo e vocês logo aí no início da graduação já passaram por essa experiência. Acho que vai além também, eu fiquei aqui pensando, eu acho que tá na graduação e já ter essa experiência de submeter um artigo, de passar por esse processo de avaliação, também já é, assim, muito importante. Eu não passei por esse processo na graduação e eu fico imaginando como vocês saem na frente sabendo de todas essas coisas, provavelmente lá das regras das revistas e provavelmente vocês também já tiveram conhecimento das notas das revistas, que vocês já falam disso muito bem. Então, acho que é uma série de conhecimento que vocês estão acumulando aí, estão saindo na frente. Outra coisa também que me deixou encantada com a apresentação de vocês foi a questão da cartilha. Dentro da universidade, eu acho que às vezes a gente fica muito focado na pesquisa e esquece os outros pilares, né, que estão aí na universidade, que são a extensão e o ensino. Então, assim, vocês estão em uma universidade, já estão preocupadas também em devolver aquilo, né,
preocupadas com a relevância social do tema que vocês estão tratando. Isso também é muito importante, né? E fazer com que o nosso trabalho volte também para aquela população que a gente está trabalhando, né? Fiquei pensando várias coisas aqui sobre o trabalho de vocês. Acho que a mais forte, assim, é mesmo o acesso a essas crianças, né? E esses dados. Às vezes, conseguir pessoas para participar da pesquisa já seria difícil quando você é criança. Um dia eu estava numa reunião com o Hernandes falando isso, né? Minha pesquisa é completamente diferente da de vocês, mas a gente entrou nessa situação de com crianças ou com adultos, e a gente sabe que fazer pesquisa com criança é sempre mais difícil, a gente precisa, às vezes, da autorização, dos responsáveis, né, e tem toda uma questão aí por trás disso. Imagino ainda que aí vocês entram nessas outras questões que a Pamela falou, né, tem crianças também que estão no abrigo, não estão só lá na casa delas, né, e protegidas pelos pais. Então, realmente é uma questão, e acho que também quero muito parabenizar a Giane, porque eu acho também que o trabalho dela está sendo muito importante agora, de já identificar esses gaps de pesquisa, né, e já tentar buscar uma solução e já ir além. Isso também é muito difícil, né, a gente quando vê lá os dados e aí tem que olhar para eles e saber como seguir em frente, né, e acho que você está desenvolvendo bem essa capacidade também, Giane, porque na tua fala fica muito claro, né, como você tomou conhecimento da pesquisa, mesmo não estando nela desde o início, né, como você tomou ela para si também e está aproveitando, colhendo esses frutos. Então, todas de parabéns. Queria aproveitar também e fazer a propaganda do encontro da semana que vem, porque a Kátia é uma colega nossa que fez um curso, né, sobre revisão sistemática, e ela vai trazer o que ela aprendeu. Ela tem nos ensinado muito, aí eu, o Hernandes e o Daniel, estamos fazendo uma revisão com ela tem contribuído muito, e acho que vocês aí que fizeram a revisão e que estão por dentro do assunto também vão gostar do que ela vai trazer, né? Acho que vocês podem aprender também, ensinar também aí as coisas que vocês fizeram. É isso, achei também aquela nuvem de palavras que vocês fizeram muito interessante, até perguntar como que vocês fizeram, assim, se foi uma estratégia de buscar lá nos resumos ou de buscar nos resultados, como que vocês fizeram aquela nuvem de palavras. Eu achei bem legal, porque na hora da apresentação, né, fica bem bacana. É isso, meus parabéns, e se vocês também precisarem de alguma coisa, quiserem trocar. A conexão da Mariana às vezes dá uma falhadinha. Em relação... voltou? Pode falar, desculpa. Pode falar, que acho que tá dando uma caidinha aqui, mas eu tô conseguindo escutar vocês. Eu vou desligar aqui o vídeo só para ver se melhora um pouquinho. Tá. Em relação à cartilha, Mariana, foi uma inquietação nossa, assim, do nosso grupo. Em uma reunião do GEPAP, a gente começou a falar sobre isso, falar do que a gente conseguiu trazer de desdobramento, de discussão, e o quanto seria importante levar isso para outra ponta, né? E a Fernanda fez um desafio para todos do GEPAP, para todos os grupos de pesquisa, e a gente pegou o desafio, né? Em um mês a gente desenvolveu essa cartilha e já temos colhido frutos, né? Porque a gente acredita que existem intervenções que podem ser feitas através de denúncias, que necessitam ser feitas através de denúncias, mas também existem intervenções através do conhecimento, porque, como já foi demarcado, né, a violência ela faz parte da nossa cultura, e diversas vezes ela é aceita. Então, quando a gente traz uma intervenção através de uma cartilha, a gente usa o conhecimento para falar as formas que podem prejudicar o desenvolvimento dessa criança. E nós já temos colhido frutos, né? Até esse convite da capacitação na SEMAS é justamente, né, a superintendente da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu. Eu consegui um contato, consegui enviar,
e ela ficou muito interessada e nos convidou para fazer essa capacitação para os profissionais terem essa percepção. Então, é fazer que esse conhecimento chegue à ponta. Essa inquietação ficou no nosso grupo e a gente tem conseguido colher frutos já dessa inquietação. E a nuvem de palavras, passo a palavra para a maravilhosa Jeane, que ela tem um aplicativo, nos auxiliou nisso. Então, eu tô rindo porque a gente fez essa ideia aí para a nossa apresentação do SEMAS e eu falei assim, bom, vamos usar as nossas tabelas com todas as consequências na forma que elas aparecem de todos os artigos, então aquela nuvem, até a Fernanda perguntou, vocês devem ter usado essa imagem de algum lugar. Eu falei, não, a gente usou aquilo que está no nosso artigo, então são todas as palavras que foram encontradas na pesquisa, na revisão sistemática. A gente criou uma tabela, posso dar até um curso depois para a Mariana, seus alunos, a gente pode falar aí, combinar, Mariana? Não sei se ela ainda está aqui. Sim, podemos. Não, mas brincadeira, é muito fácil de fazer. Eu criei uma tabela com todas as palavras que foram localizadas, né, na revisão. Depois eu criei uma tabela dinâmica, né? E com base na tabela dinâmica, você vai ali associando as palavras, você simplesmente copia e cola, e esse aplicativo, né, ele cria essa nuvem para você, ela dá o formato que você quiser, né? Então, ele atribui ali, por exemplo, depressão, se apareceu, sei lá, 15 vezes, quanto mais vezes aquela palavra aparece, maior ela fica na nuvem de palavras, né? Chama de nuvem de tags. Né? A gente está usando aí para demonstrar o quanto isso aparece ali em cada um dos artigos, né? Isso evidencia o que está nas tabelas, né? Depressão, ansiedade, hiperatividade e tal. Então, eu tive até essa preocupação de ver se o que estava na nuvem era exatamente aquilo que elas tinham demonstrado lá no artigo, né? Então, eu usei aí esse modelinho, né? Serve para qualquer coisa, né? Qualquer artigo. Eu sei que o seu é psicologia positiva e alguma coisa assim. Se você quiser também fazer qualquer coisa sobre a tua publicação ou qualquer outra coisa, é possível fazer, desde que você atribua um valor àquela palavra, por exemplo, né? Com uma base estatística. Eu sei que existem programas que fazem isso, a Fernanda até comentou. Parece que o Iramutec faz alguma coisa assim desse tipo também, né? Isso. Eu nunca mexi com esse negócio, mas inclusive na avaliação da CAPES aí, Mariana, eles avaliam as definições dos cursos, os objetivos dos programas de pós-graduação e tal. Eles geram a nuvem dessas aí para ver o que define mais o perfil, digamos assim, do curso, e se isso está congruente com aquilo que é produzido, com aquilo que é feito lá dentro do curso. Sim. Achei até que a Jeane ia falar desse programa, né? Eu usei uma vez esse programa Iramutec, que ele faz exatamente essa nuvem de palavras. Foi uma aventura, assim, de um grupo focal, né? Que agora a gente sabe que o grupo focal vai além da reunião passada, pensando sobre isso, será que eu estaria fazendo realmente o grupo focal? E aí a gente transcreveu, né, todas as falas ali, jogou no Iramutec, ele faz várias análises, mas foi uma aventura assim, bem, bem curta, ele também faz essa classificação. Mas o resultado é bem esse que a Jeane trouxe, né? As palavras que são mais frequentes lá, né? Isso aí. Elas acabam tendo um tamanho ali, né? De destaque, né? Isso. Assim, eu ainda não estou no nível do Iramutec, né? Mas aí eu falei, não, vamos buscar aqui alguma coisa legal para fazer, e funcionou, né? É uma ferramenta um pouco mais simples. Obviamente que esse dado estatístico, né, através desse programa, realmente é legal, mas o fato de poder fazer em Excel, que é uma coisa que eu sei fazer, então facilitou muito a minha vida também, né? Depois foi só levar lá para o programa e ele fez para mim, né? Não é muito difícil. É bacana porque destaca aquilo que mais foi visto na pesquisa, né? Então, fica visualmente para quem está olhando, né, o que foi mais relevante foi encontrado na pesquisa. E acho que é uma tendência também, né? Desde Fátima Bernardes, o encontro que ela faz lá todo dia,
a nuvem de palavras. Eu acho que isso aí é legal também visualmente para quem está olhando para nossas pesquisas, vai entender o que de fato é mais relevante ali, né? O que foi encontrado de mais relevante. É isso. E aí, pessoal, mais alguma questão para as nossas pesquisadoras? Então, nós estamos com essa... O teu projeto lá, Isabela, é um projeto que envolve violência, né, com mulher, não é isso ou não? Não? Não, é de saúde o teu, né? Saúde dos profissionais na pandemia, isso, né? É isso, tá. Tem uma outra menina que tem um projeto de violência também, né? E aí, mais alguma questão com relação à pesquisa apresentada pelas meninas? Vamos aproveitar para conversar com elas, né? Vejam que elas são muito preparadas. Professor, oi. Oi. Oi, tudo bom? Tudo. Boa tarde a todos. Não faço parte do grupo aí, super técnico de vocês, mas eu sou convidada da Pamela, mas trabalho na área de educação, sou pedagoga e agora estou fazendo uma pós em neuropsicopedagogia. E quando a Pamela enviou para mim a cartilha, como foi rico, né, a gente perceber que a violência infantil, ela interfere muito na aprendizagem, né? E aí a gente vai vendo que, às vezes, falta um pouco dessa conscientização, dessas informações dentro das escolas, né? E, às vezes, a gente perde o olhar, né, de uma criança que traz essa violência, esses traumas, né? E interfere muito na aprendizagem, né? Então, assim, esse tipo de cartilha foi bem projetada. Acredito que para a área da educação foi bem rica, né? Eu até passei por algumas amigas minhas que trabalham na área e elas gostaram muito, né? Eu pedi a liberdade para a Pamela até de fazer essa divulgação, porque às vezes os professores, né? Eu não estou no mercado hoje, né? Porque eu estou com um bebezinho pequenininho e eu estou um pouco fora dessa área da educação, mas a gente nunca sai, né? E então, às vezes a gente perde o olhar mesmo, né? A gente fica tudo muito técnico, muito disciplina, muito matéria, e às vezes a gente perde o olhar de uma criança que está sofrendo uma violência, que sofreu ou que está sofrendo uma violência, e como isso, né, influencia na aprendizagem da criança, né? Então, assim, eu acredito que através da cartilha aí que a Pamela me passou, e a gente conversa muito sobre essa área também, né? E enriqueceu o meu olhar e enriqueceu também olhares das professoras que eu enviei, porque a gente conversou muito sobre isso também, e a gente já consegue enxergar, né, alguns traços e que a gente precisa de mais, né, identificação desses traços, como que ele, né, o que a criança traz para dentro da escola, né, que a gente possa enxergar que está acontecendo ou que está ocorrendo uma violência, né. Parabéns, meninas, né, que vocês consigam nos trazer mais coisas aí importantes para dentro da nossa área, né, que não tem jeito, né, uma coisa vai estar ligada, né, às várias áreas, né, e a psicologia e a educação, elas precisam andar de mão dadas, né, para poder se enriquecer e a criança conseguir, né, ter sucesso em sua vida. Então, valeu mesmo, parabéns aí a vocês, tá? É isso aí, né, Cíntia? Bom, eu imagino que na escola seja, digamos assim, o principal lugar onde essas coisas aparecem, né? E aí não há como, se tem um professor atento ali, né? A cartilha realmente é muito importante e a preparação desses profissionais, porque eles vão conseguir ver que alguma coisa não está bem, né? Realmente, eu acho que a cognição aí
uma área bastante prejudicada, né? E a criança ela está pedindo socorro ali também, né? Então ela vai mostrar isso lá no colégio de alguma maneira, né? Ou com agressividade, ou com, né? Com déficit também assim nesse aprendizado e tal, né? Que é para alguém chamar lá os pais e tal e dizer, tem que tomar uma providência aí, né? Essa criança precisa ser visto o que está acontecendo com ela, né? Bom, aí também esses pais também, né? Acho que vocês mostraram muito bem que às vezes também os pais ali estão comprometidos também com essa situação, né? E essa criança está refém disso, né? Desse sistema todo ali que se desenvolve ali dentro de casa, né? Muitas vezes, né? É complicado, né? Não é fácil. Mas é claro, isso aí, né? De vocês poderem fazer esse trabalho de capacitação com esses profissionais, né? Isso é algo fantástico mesmo, né? Uma atividade de extensão aí da universidade, né? E vão estar prestando um serviço aí para a comunidade, né? E para a capacitação desses profissionais. É excelente, né? Acho que a gente desenvolve os trabalhos, né? Que é para eles terem alguma utilidade, né? E então esse é um complemento, não há dúvida nenhuma desse trabalho de pesquisa que vocês vêm fazendo, né? Pois bem, né? Eu fico pensando, né, no que nós podemos, quando vocês nos trazem essas coisas maravilhosas aqui, bem feitas, né, com competência, eu fico pensando, né, o que nós podemos fazer, né, aqui, né? Então, são ideias, assim, né, muitas que vêm também, né, e eu fico com muita vontade de agregar já vocês aí, né, Isabela, principalmente, que já tá com um pezinho aqui bem dentro aqui do nosso laboratório, né, com esses trabalhos que também estão acontecendo aqui, né. Eu acho que vocês ajudariam muito, né, a Michele, nesse trabalho da violência doméstica lá, né, da violência com o parceiro íntimo, né. Acho que uma leitura, uma participação naquilo que ela está fazendo já seria providencial, assim, né, para... Agora, na próxima sexta-feira, nós vamos voltar a esse tema na perspectiva do método, né, enquanto método, né, da revisão sistemática. A Kátia é uma doutoranda aqui da UERJ. Ela não é minha orientanda, ela é orientanda de uma outra professora. E ela tem um treinamento, né, ela fez um curso lá, acho que vinculado à Unicamp. Parece que a Unicamp andou nesse período de pandemia, dando alguns cursos até gratuitos, assim, né? E parece que esse curso era de muito boa qualidade, com uns professores com expertise nessa área da revisão, né? Então, a Kátia se dispôs na semana que vem, vir nos dar uma aula, assim, de revisão sistemática, o que é, né, exigido, o que é preciso, a evitação de muitos vieses ali que a gente pode cair neles, né, não sabendo direito dos cuidados a serem tomados e tal, né? Então, eu acho que isso vai nos ajudar ainda mais, né? A gente tem um trabalho bem, assim, já avançado nessas revisões, né? Porque já tem os dados e eles já têm também algumas análises, já estão também identificados alguns eixos, né, em torno dos quais eles estão sendo organizados e discutidos e tal, mas não é, a gente fica sempre um pouco... E eu desconfio também que no final de tudo, observando todos os cuidados necessários e tudo mais, como isso também não é uma receita infalível, né? Evidente que as revisões também devem ter sempre o seu calcanhar de Aquiles também, né?
não tenho uma expectativa de que tudo venha a ser absolutamente resolvido. Mas eu acho que a gente pode, assim, melhorar bastante a qualidade, né? Em alguns detalhes que ainda possam ser melhorados e tudo. A Mariana também, nós estamos aí com essa da psicologia positiva no esporte, né? E também já está bastante adiantado, já tem os dados brutos, e estamos ainda, então, fazendo algumas checagens, assim, né, feita frente ao conhecimento da revisão, porque a gente tem a ambição, né, assim, nós somos bastante ambiciosos, e o que nós queremos botar isso sempre em revistas da melhor qualidade, né? Porque também não adianta para quem está assim nesse nível já da pós-graduação, estrito senso, né? Em decorrência dessas avaliações e tudo mais, para nós não adianta assim isso ser colocado em revistas que não tenham uma pontuação, não é, que signifique para avaliação, né? Agora nós estamos numa coisa que só aquelas A's ali, a 1, a 2, a 3 e a 4 é que tem, né, que tem importância para nós. O resto não adianta, né? Então nós também temos que ter, não é? Além de tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Nós também temos que cuidar disso, porque senão nós vamos estar fazendo um esforço que não vai resultar, não é? É todo um sistema, né? Agora vocês entrando nessa coisa, a Isabela tá vindo para aí, não é? Aí nós temos essas pressões outras, né? Essas outras dificuldades que vêm desse negócio de estar numa pós-graduação, de ter avaliação, de ter, né? Outro dia nós estivemos lá numa banca de um programa que é nota 6, né? Comentamos depois com a Mariana e com o Daniel, que foram assistir também as defesas lá. E aí a gente viu que os trabalhos eram bem interessantes e tudo e tal, mas eram trabalhos assim que se não forem, né, dado uma turbinada neles ali, se não pegarem aquelas dissertações e na hora que for colocar num formato de artigo e tal, né, eles vão ter que sofrer reformulações e que buscar mais dados, né? Vão ter que trazer mais dados ali, teóricos e coisas assim, porque daquela maneira a chance deles irem para uma revista assim classificado nesse extrato superior é uma chance bastante remota, né? Bastante remota. Então é isso, né? A gente tem essas coisas também. Então a gente está com cuidado com essas revisões, né? Essa da Mariana nós estamos já direcionando ela para uma revista A1, uma revista brasileira, né? A1. E então, né, a gente tem que cuidar ali para que tudo esteja, né, no lugarzinho e que esteja bem e tal e coisa, né? A da Michele também, eu acho que está dirigida para uma A2. Também é uma revista que vai, né, que é exigente e tal. E também precisa desse cuidado. E agora com essa que nós estamos fazendo com o Daniel e com a Kátia, que também é na área esportiva, o Daniel está construindo um instrumento para medir pensamentos disfuncionais em atletas de futebol, né? Lá, aproveitando a teoria do Aaron Beck sobre o tratamento da depressão, né? Então, nessa perspectiva cognitiva, ele está construindo um instrumento de avaliação que pode ser bem interessante para o psicólogo do esporte, junto ao atleta, e também até para nortear uma intervenção, assim, não é? De alteração desses pensamentos. E aí, então, nós estamos fazendo uma revisão, né? Isso pode ser interessante para a tese de doutorado dele, até mostrando que na literatura nacional nós não temos nada parecido com isso, assim, não existe. E como também existe muito pouco instrumentos voltados para avaliação na área esportiva, né, e no futebol, então, especificamente, produzido aqui no Brasil, né? Eu já estive lá num CONAP também mostrando um pouco disso, não sei se vocês se lembram, se estavam presentes,
de que não existe nenhum instrumento né, com parecer favorável no SATEPS na área esportiva brasileira, né? Eu me divido na minha pesquisa, né, no tema da minha pesquisa, basicamente eu me divido entre a psicologia do esporte e o estudo de relações românticas, né, e relacionamento amoroso e coisas assim, né. Isso é devido ao fato de que eu também trabalhei o tempo todo, né, em que eu trabalhei na psicologia, eu trabalhei com a metade, né, sempre dividindo o tempo entre educação física e psicologia. Fui professor das duas. Agora não estou mais como professor de educação física, né, mas estive aí também mais de 20 anos, né, como professor de educação física, então a coisa acabava desenvolvendo essas duas linhas de pesquisa, né. E agora a Mariana apareceu aí também, aqui na UERJ eu ainda não tinha, aqui no PPG ainda não tinha ninguém ainda com tema na área desportiva, né, mas a Mariana apareceu com essa demanda. E, bom, é totalmente possível isso também, né? Agora parece que tem um outro amigo de vocês lá também que veio me procurar aí, né? Não sei se vocês conhecem. Como é que é o nome dele? Ele veio de lá também, como é o Luiz Marçal, né? Vocês conhecem o Luiz Marçal? Não? Foi a Fernanda que mostrou o caminho para ele, né? É um professor de educação física, ele disse que é do GEPAP, né? Não? Que está lá com vocês, que tem... E aí ele tem algumas ideias também para desenvolvimento de instrumentos nessa área, né? Eu acho sempre, né, meninas, que quando a gente vai fazer um trabalho aqui, ou seja, uma dissertação de mestrado, ou seja, uma tese de doutorado, que é um trabalho mais extenso, né? Deve ser um trabalho mais extenso e tal, um trabalho que dê mais trabalho, né? Porque tem 4 anos também é um título superior, né? Então tem que haver uma diferença também entre uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, né? Em alguns lugares até exigem que uma tese de doutorado tenha pelo menos aí uns 4 estudos, né? Já numa dissertação de mestrado, já essa exigência já não é tanta assim, né? Digamos que um bom estudo ali já seria o suficiente para a pessoa obter o seu título. Mas vejam que tanto num caso quanto no outro, será necessário que essa pessoa desenvolva uma revisão de literatura. Tá? Então, veja que hoje em dia as revisões de literatura, feitas assim, só com o objetivo de dar um apoio teórico ao seu problema de pesquisa, essas revisões elas têm uma chance muito remota de poderem ser publicadas. As revistas não aceitam mais isso, né? E, se aceitarem, vão ser revistas realmente mais desqualificadas, assim, né? Do ponto de vista do Qualis, da CAPES, né? Porque as boas revistas ali, elas não vão aceitar isso, né? Então, o que está sendo aceito são as revisões sistemáticas. Isso sim é muito valorizado, né? Porque tem uma metodologia mais objetiva, mais científica, com a possibilidade da replicação, não é? Que é um princípio fundamental da ciência, né? A possibilidade de replicar a pesquisa, né? Então, aí vem a necessidade do método, e do método bem descrito, né? Com clareza, para que outra pessoa possa fazer aquele mesmo percurso e chegar ao mesmo lugar ou aos mesmos resultados, né? Então, veja bem, né? Se vai ter que fazer uma revisão de literatura, por que não fazer uma revisão sistemática, então, que pode nos render uma boa publicação? Nós que precisamos de publicações, né? Então, não tem sentido não fazer. Aquilo já é algo que vai, né, já acrescentar ao teu trabalho, ao teu conhecimento, né? Ou vai levar, não é, a que tu tenha uma definição maior do teu problema de pesquisa também. Não é? Essa é uma justificativa excelente para se dar, inclusive, para uma revisão sistemática. Eu tinha a ideia de estudar aqui algo nesse tema, não sabia direito qual é não tinha ainda um problema muito bem definido, muito
bem clarificado, e fiz uma revisão sistemática e cheguei à conclusão